Sua consciência ela foi manchada, se tornou má. Hoje eu estava lendo esse texto, lendo alguns versículos, e falando de uma boa consciência, ou de uma consciência pura, eu estava me lembrando nessa tarde do rei Davi. Lá no segundo livro de Samuel, glória a Deus, no capítulo de número 11, verso 1 a seguir, está registrado ali na palavra do Senhor, quando era o tempo dos reis irem à guerra. E naquele ano, Davi manda o exército a peleja, colocando Joabe à frente de toda a responsabilidade do exército. Ele era um dos chefes do exército de Davi. Davi, porém, ele fica no palácio. E diz a palavra que ele passeava no terraço e ele viu uma mulher que se banhava. E segundo a Bíblia, era uma mulher formosa à vista. E Davi então se descuidou e mandou saber quem era aquela mulher. Obteve as informações de quem era Betseba, mulher de Urias, o heteu. Como se não bastasse, o rei Davi manda chamá-la. E ela vem à sua presença. E então Davi comete um adultério. Se os irmãos quiserem acompanhar, a igreja de Bereia, diz Paulo, que quando Paulo estava ministrando para os irmãos bereanos, eles iam conferindo nas escrituras para ver que se aquilo que Paulo pregava e ensinava era verdade. Então é bom nós termos o hábito de estar acompanhando, lendo os textos, para que tenhamos um melhor aproveitamento. Então aqui, meus amados irmãos, Davi, ele comete um adultério. E parecia que estava bem, mas quando ele tem a notícia que a mulher havia se engravidado, então o assunto ficou mais difícil. Ela concebeu e fizeram fazer saber a Davi, e então ele tentou articular um plano para ver se ele conseguia tampar, encobrir aquela situação. Mandou trazer Urias do campo de batalha. E Urias vem, presta relatório para o rei Davi, falou como estava a guerra, a peleja, trouxe notícia de Joabe e dos soldados que estavam na guerra. Depois daquele diálogo com Davi, Davi manda que ele vá para a sua casa a estar com a sua esposa, e ele não quis. Ele passou a noite na porta da casa real.
Davi foi informado da situação. Segunda vez ele chama Urias, ele embebedou a Urias e mandou que ele fosse para casa, porém Urias não foi. Então Davi arquitetou um plano para matar Urias na peleja. Os irmãos conhecem bem essa história bíblica. E segundo o que ele planejou, aconteceu. Ele escreve uma carta, selou com seu anel, e ele manda que ele entregasse aquela carta a Joabe. E ali estava a sua sentença de morte. Davi orientava a Joabe para colocar Urias no ponto mais forte da batalha e mandar-se com que os demais soldados recuassem para que ele fosse morto. E assim aconteceu. Aparentemente parece que Davi havia resolvido o seu problema. Mas o Senhor Deus, no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, fala com Natã e envia Natã o profeta até Davi. E ele foi com uma parábola para Davi. Conta a Davi uma parábola de que havia um homem rico numa cidade que tinha muitíssimas ovelhas e vacas. E tinha também um homem pobre, não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Essa história, irmãos, é uma história triste. Porém, aqui nós vemos o agir de Deus. Nós vemos o trabalhar de Deus na vida do rei Davi, que até então parecia que tudo estava bem, a sua consciência não lhe acusava de nada, ele estava tranquilo, até que o profeta chega na sua casa. E aí ele conta para Davi essa história desse viajante que veio à casa do homem rico, e este homem, por sua vez, deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para fazer um guisado para o viajante que viera a ele, e ele tomou a cordeira daquele pobre homem, preparou para o viajante que viera a ele. E quando Davi ouve essa história, a Bíblia diz que ele se encheu de furor. Verso 5 do capítulo 12 do segundo livro de Samuel diz assim: Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. Ele lavrou a sua sentença. E Natã, que estava ali a serviço de Deus, se vira para o rei Davi e disse: Este homem és tu. Aí ele deu uma sentença para Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também dei a ti a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Aí Davi desperta a sua consciência. Os irmãos podem imaginar como ficou a consciência de Davi aqui?
ele havia feito escondido, e agora o Senhor Deus, através do profeta, esclarece tudo o que ele fez. E houve aqui uma sentença para Davi, e quando nós continuamos lendo esse texto sagrado, nós vemos que Davi, ele pagou um alto preço, por causa de uma atitude precipitada. E quando nós pensamos aqui nesse texto sagrado, neste versículo 5 do capítulo 1 a Timóteo, quando a palavra nos fala de um coração puro e de uma boa consciência, nós precisamos, irmãos, avaliar os nossos atos, as nossas atitudes. Nós precisamos considerar aquilo que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos vivendo, porque o Senhor Deus, ali na frente, Ele pode nos chamar à responsabilidade. E aí, como nós estamos? Não é? Nós estamos vivendo hoje uma época difícil. Uma época em que, com a multiplicação do pecado sobre a terra, as pessoas estão fazendo e vivendo de qualquer forma. As igrejas, as suas portas estão sendo forçadas. O mundo entrando na igreja, a igreja andando em conformidade com o mundo. Mas de que forma Deus está olhando para nós? Como Deus está vendo a igreja na terra? Esta igreja, nós acreditamos que é a igreja do arrebatamento. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Cristo está às portas para arrebatar a igreja, mas como nós estamos? Há um aumento tão grande de pecados, o excesso de liberdade deu lugar à libertinagem, e as coisas não estão bem, mas a palavra de Deus não muda. O Senhor Deus está dizendo: eu sou o Senhor e eu não mudo. A palavra do Senhor está nos dizendo, Jesus dizendo: eu sou ontem, eu sou hoje e eternamente. Aquilo que era pecado uns anos atrás continua sendo pecado. Mas nós estamos nos tornando uns cristãos diferenciados. Antigamente, quando se falava do namoro cristão, olha, tão diferente. Hoje a coisa mudou. Hoje está sendo normal o sexo antes do casamento. Mas como fica a consciência? Nós estamos falando aqui da boa consciência. A palavra está dizendo: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência. Aqui e ali nós estamos lidando com situações, pessoas na igreja dizendo: olha, eu estou fraco, eu não estou conseguindo vencer, eu não tenho desejo de orar, eu não consigo ler a Bíblia. Perdeu o apetite para as coisas de Deus. Qual a causa? A Bíblia diz em Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações.
Quando o Senhor Deus olha para um coração puro e contrito, Deus tem prazer de abençoar, de enviar sobre esta pessoa as bênçãos que Ele tem preparado dos altos céus a todos nós. Mas o compromisso hoje está sendo pouco em relação às coisas de Deus. Então tenhamos cuidado. Vamos lutar para purificar o nosso coração e trabalhar a nossa consciência para que ela de forma alguma ela venha se cauterizar. Que ela não venha perder o poder de ação na nossa vida. Não, eu não sinto mais nada, está tudo bem, quando na verdade não está. Mas muito bem, nesta noite nós queremos falar aos irmãos sobre a fé não fingida. Nós estamos falando sobre as 3 bênçãos neste versículo. A primeira bênção é a bênção do coração puro, ou a caridade de um coração puro. A segunda bênção é a bênção de uma boa e pura consciência. E a terceira é a bênção de uma fé não fingida. Quando nós falamos de fé, logo lembramos da carta aos Hebreus, capítulo 11, e o verso de número 1, bem conhecido da igreja, esse texto sagrado, mas nós podemos ler. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Glória a Deus. E no verso 38 do capítulo 10 da carta aos Hebreus, a palavra do Senhor está dizendo que o justo viverá da fé. E ele diz mais: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Achei interessante o tema da festa da igreja, ali da Olaria da Fumaça, para os irmãos que foram. Foi o capítulo 10 da carta aos Romanos, e o versículo de número 7, que diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, glória a Deus, vai nascendo fé no nosso coração. Cada vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, mais uma porção de fé vai sendo acrescentada em nosso coração, porque a palavra está dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então nesta noite, meus amados, com certeza o Senhor Deus está acrescentando fé em nosso coração, a fé verdadeira. Glória a Deus. Eu disse lá na Olaria da Fumaça sobre a fé que salva, a fé que cura, a fé que tem o poder de transformar as nossas vidas. Mas aqui o apóstolo está falando de uma fé não fingida. Então logo nós entendemos que existe também uma falsa fé, uma fé não verdadeira. Glória a Deus. A fé, ela pode ser fingida. Glória a Deus. O que é uma fé fingida? Uma fé não sincera, uma fé falsificada. Nós podemos observar o que diz Tiago. Ele fala sobre isso. Se a fé, se ela não for acompanhada das obras, é morta. Uma vez morta, ela não é uma fé verdadeira. Como está a sua fé nesta noite? Glória a Deus. E eu anotei aqui: quando alguém se diz cristão e não age como tal,
e não vive como tal, não manifesta nele o fruto do Espírito. E uma vez que nós dizemos que somos cristãos, mas que nós vivemos diferente, que nós não estamos submissos à palavra de Deus, e que em nós não há o fruto do Espírito, a nossa fé não é verdadeira. Os irmãos estão entendendo? Para que nós de fato tenhamos uma fé não fingida, nós precisamos exercitar, trabalhar em nós, buscar para a nossa vida o fruto do Espírito. E quem vive segundo a vontade de Deus, exercendo o fruto do Espírito na nossa vida, esta pessoa, ele tem uma vida diferente. Por isso, meus amados, que Paulo, escrevendo aos Romanos, do capítulo 8, vamos ler? Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1, Paulo começa dizendo assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu posso dizer que sou cristão, mas se eu estiver vivendo segundo a carne, a minha fé não é uma fé verdadeira. Se eu dizer que sou cristão, mas se eu ando segundo o curso deste mundo, a minha fé não é verdadeira. Aí nós podemos avaliar em que caminho nós estamos andando. Paulo, continuando aqui no capítulo 8 aos Romanos, ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e a morte, porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E aqueles que estão vivendo segundo o Espírito, eles professam uma verdadeira fé. Glória a Deus. Aí nós perguntamos: você está andando segundo a carne? Você está se inclinando para as coisas da carne? Ou você está andando segundo o Espírito, buscando as coisas do Espírito? Paulo disse no versículo 6, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós vamos saber se nós estamos andando segundo a carne ou segundo o Espírito? Como nós vamos entender se nós estamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou se nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus? Gálatas capítulo 5, versículo 16 a seguir. Olha o que Paulo disse: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí ele diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Aqui nós entendemos se nós estamos vivendo segundo a carne ou o Espírito. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino dos céus. E os que tais coisas cometem não estão exercendo ou vivendo uma verdadeira fé. Precisa passar pelo Calvário, precisa se curvar na presença do Senhor e orar como orou os discípulos, dizendo: Senhor, acrescenta a minha fé para que eu possa fazer a tua vontade. Glória a Deus. E aí Paulo, a partir do verso 22, ele começa a falar do fruto do Espírito. Aqueles que estão exercitando a verdadeira fé, eles se faz cumprir na sua vida o que está aqui no versículo 22 do capítulo 6 de Gálatas. O que ele diz? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E Paulo disse: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. E quando nós vivemos no Espírito, quando nós andamos no Espírito, o nosso desejo é para as coisas que são de cima. Quando nós vivemos no Espírito, nós temos desejo de ler a palavra, nós temos desejo de estar na oração, nós temos desejo de fazer a obra de Deus, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Temos o prazer de estar na casa de Deus, estamos vivendo por fé. Glória a Deus. O nosso desejo, o nosso prazer é estar na casa do Senhor, para adorar a Deus, para cantar louvores, para servi-lo de todo o nosso coração, nossa alma, de todo o nosso entendimento. Glória a Deus. Então, meus amados, para exercer uma fé verdadeira, nós precisamos viver como um verdadeiro cristão. Precisa que haja em nós a manifestação do fruto do Espírito. Glória ao nome do Senhor. Você pode dar um glória para Jesus? Segundo lugar, a fé não fingida. Muitos dizem ter fé, mas as suas atitudes são contrárias à palavra de Deus. Eu tenho fé, mas se você olhar e for avaliar pelo que diz a palavra, a Bíblia diz assim: olha, pelos seus frutos os conhecereis. O que é que Jesus disse? Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome nós fizemos muitas maravilhas, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos os enfermos. Isso é tudo? Aí Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então a situação é séria. A situação é pior do que nós imaginamos. É grave. Orar pelos enfermos e eles serem curados, expulsar demônios, não é sinônimo de vida santificada. Não é sinônimo de que nós estamos exercendo uma verdadeira fé. O Senhor está olhando para a pureza do nosso coração.
O Senhor está avaliando a nossa consciência. Tudo passa, porque os enfermos são curados. Porque quando nós pregamos, o Senhor até pode batizar com o Espírito Santo, por causa do poderoso nome de Jesus. É no nome dele que está sendo pregado, é no nome dele que nós oramos. Aí o Senhor opera, o Senhor faz. Mas Ele está olhando para dentro de mim, Ele está olhando para o meu coração, Ele está olhando para as minhas atitudes. O Senhor está olhando para as tuas atitudes. Agora, coisa triste é nós passarmos o tempo aqui dizendo que cremos em Jesus, que aceitamos o Senhor, estamos às vezes todos os dias na casa do Senhor, mas vivendo lá fora de outra maneira, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e lá naquele dia, quando nós estivermos diante do Senhor, Ele dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a verdadeira fé, irmãos, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Muitos dizem ter fé, mas as atitudes são contrárias à palavra. Aí nós podemos nos avaliar: como eu estou fazendo, de que forma eu estou vivendo. Glória ao nome do Senhor. Será que eu estou dizendo que tenho fé, mas não tenho obras? Será que as minhas obras estão sendo reprovadas pelo Senhor? Tiago capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15. Tiago 2,14 está nos dizendo, vamos ler, abra aí a sua Bíblia para Tiago, capítulo de número 2, versículo 14 e o versículo 15. A epígrafe diz assim: a fé sem as obras para nada aproveita. Então não é uma fé genuína, não é uma fé verdadeira. Paulo diz aqui: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura pode a fé salvá-lo? Está aqui uma pergunta. Porventura pode a fé salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aí ele diz assim, verso 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então nós precisamos acertar as nossas situações, nós precisamos melhorar a nossa vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A fé que não produz vida, a fé que não gera transformação, é uma fé espúria, é falsa. John Calvin, ele disse: é só a fé que justifica, mas sem a fé jamais alguém será justificado. O que a palavra do Senhor diz? Que nós somos justificados pela fé. Então nós precisamos, irmãos, orar, buscar a presença do Senhor, dizer: Senhor, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira fé é aquela que é comunicada não apenas com palavras, mas com palavras e obras. É muito fácil, não, eu tenho fé. Mas quando alguém vai avaliar as minhas atitudes,
Mas para aí, onde está a fé desse homem? Os irmãos já ouviram contar o testemunho de uma irmã? Deus falou para ela: eu vou te dar um carro. Aí ela começou a partir daquele dia a lavar o carro sem tê-lo. Chegou alguém na casa da irmã, ela estava lá com uma mangueira, um pano, jogando a água assim, estava lavando o carro. Chegou alguém e falou: essa irmã não está. O que foi, irmã? O que é isso aí? Então Deus disse que vai me dar um carro, eu já estou lavando ele. Pela fé, eu já estou lavando o meu carro aqui. Atitudes. Glorificado é o nome do Senhor. Parece loucura, né, irmãos? Mas é coisa de crente. Glória a Deus. Parece loucura alguém chegar em um vale de ossos secos, sequíssimos, e Deus diz assim: olha, profeta, pode esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Então profetiza. Não é por fé? É uma atitude de fé. Profeta, profetiza aí para esses ossos secos. E o profeta começou a profetizar, dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Será que os ossos iam ouvir? A gente já tem dificuldade para olhar para o irmão e entregar uma mensagem que Deus deu. O irmão que está vivo, nós estamos com ele, caminhando com ele. E o profeta agora, ouvir a voz de Deus, diz: profetiza para esses ossos. É pela fé. E ele profetizou: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aí o Senhor diz: profetiza para eles, profetiza para que nasçam carne, nervos. E ele foi profetizando. Primeiro ele profetizou para aqueles ossos, cada um osso a juntar no seu osso. E cada osso ajuntou no seu osso ali, mas era apenas ossos. Profeta, profetiza aí para que nasça carne, nervos, órgãos. E ele foi profetizando. E aqueles ossos secos, aconteceu que houve um milagre de Deus. Deus cumpriu com a sua palavra na boca do profeta. E os ossos criou carne, nervos. E de repente estava ali um boneco inerte no chão. Acredito que o profeta Ezequiel olhou e falou: não, está ficando bom, hein? Os ossos estavam espalhados. E eles ouviram a voz do Senhor. Cada osso ajuntou ao seu osso. Agora nasceu carne, nervos. O que está faltando agora? Aí o Senhor disse: profeta, profetiza aí, para que entre neles o fôlego de vida. Oh, glória a Deus. Veja aí, irmãos, o poder da palavra. O que a fé pode fazer? E ele profetizou, e veio ali o fôlego de vida, e tornou-se um grande exército. Poder da palavra, poder da fé. Por isso que Jesus disse, irmãos, se nós tivermos uma verdadeira fé, não precisa ser grande, do tamanho de um grão de mostarda. Lembra da parábola da figueira? Jesus passou, foi lá na figueira, não tinha figos, só folhas. Jesus amaldiçoou a figueira. Quando eles retornam à tarde, a figueira havia secado. E os discípulos olharam para aquela figueira, ficaram admirados. Senhor, veja como a figueira que tu amaldiçoaste secou. Aí Jesus disse: olha, não maravilheis apenas com isso, porque a figueira secou. Porque eu vos digo, se vós tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês pedirão, ordenarão a este monte, e ele pode precipitar nas profundezas do mar. Ou então ele vai sair daqui e vai para outra parte. Poder da fé.
E nós estamos pensando com os irmãos desta fé não fingida, desta fé que opera milagres, desta fé que opera maravilhas, desta fé que cura, desta fé que pode transformar a vida de uma pessoa, atitudes de fé que pode mudar a situação de um povo, atitude de fé que pode mudar a situação de uma nação, de um país. Glória a Deus. A bênção de uma fé não fingida. Glória ao nome do Senhor. Hebreus 11, o versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Quem tem fé aqui nesta noite, Deus tem uma vitória para a sua vida. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você veio aqui buscar a presença do Senhor, Deus tem um galardão para a sua vida, Deus tem providência para a tua causa, Deus tem uma bênção para a sua família. Vai adorando, vai glorificando, vai colocando nas mãos do Senhor, porque Deus tem vitória para a sua vida. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, versículo 7. A palavra de Deus diz que nós andamos por fé e não por vista. E eu escrevi aqui: a fé pode nos ajudar durante os períodos das nossas provações. Quantas vezes nós somos provados? Que humanamente falando, nós nos prostraríamos. Humanamente falando, diante de determinadas provas que nós enfrentamos, nós não teríamos forças de continuar caminhando. Nós desistiríamos da nossa jornada de fé. Glória a Deus. Mas a fé, ela pode nos ajudar nos momentos das nossas provações. Se você está sendo provado, se você está enfrentando uma grande adversidade na sua vida, use a tua fé, que Deus te dará vitória. Veja bem, os 3 jovens ameaçados por Nabucodonosor, porque não quis se curvar diante da estátua que ele levantou. Todos, quando ouviram o som dos instrumentos musicais, eles se lançaram ao chão e adoraram a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Mas ali estavam 3 homens crentes que faziam a diferença. Não era apenas nome, não era apenas o nome de cristão, mas era homens que tinham compromissos com Deus, homens que exercitavam, que viviam a verdadeira fé. Quando os instrumentos tocaram, que todos prostraram, eles permaneceram na presença do Senhor. Oh, decantarabadagassi. Oh, glória! Permaneça na presença do Senhor, não cedas, não te rendas. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, se posicione como tal. Não tenha medo da fornalha, não tenha medo da cova, não tenha medo do calabouço. Você pode dizer: eu sou um servo de Jesus. E o rei foi informado, dizendo: olha, tem 3 jovens aí que não se curvaram diante da imagem ou da estátua que tu levantaste. Ele não faz caso dos teus deuses. Aí chamaram os 3 jovens à presença do rei. E o rei perguntou: Mesaque, Sadraque e Abednego, é de propósito que vocês não curvaram diante da estátua que eu levantei? E que não adoram os meus deuses?
Antes que eles respondessem, ele disse: olha, se vocês estiverem prontos, vou mandar novamente tocar os instrumentos. E se vocês prostrarem e adorarem a imagem que levantei, bom é. Se não, quero ver quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos. Olha a arrogância do Nabucodonosor. E eles humildemente, com a sua fé em Deus, fé verdadeira, glória a Deus, eles disseram: ó rei, quanto a este negócio não temos que te responder. O nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode, aleluia, nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. Convicção, fé convicta, fé genuína. Falaram firmes, confiando em Deus. Talvez se for a nós, que faço agora, né, pastor João? Mas nós estamos falando aqui da bênção de uma fé não fingida. Aí o rei se enche de fúria, manda aquecer a fornalha, diz: olha, se você estiver pronto, a fornalha já está aquecida 7 vezes mais. Amarraram os jovens com todos os seus pertences, lançaram na fornalha. Mas Deus honrou a fé dos seus servos. Deus quer honrar a sua fé. Deus quer honrar a sua atitude de cristão. Se você de fato é um servo de Deus, se a sua vida condiz com a palavra do Senhor, Deus te honrará, Deus abençoará a tua vida, você será mais do que vencedor. Lançaram os jovens na fornalha, e de repente o rei se levanta do seu trono, assustado. Não lançamos nós 3 homens na fornalha? Sim, eu porém vejo 4. Oridanga, ciranda lá, o 4º homem está presente. Eu vejo 4. E o aspecto do 4º é semelhante aos filhos dos deuses. Era Jesus que estava ali. Jesus entrou com eles na fornalha, porque eles não vacilaram a sua fé. Glória a Deus. Se nós, meus amados irmãos, exercitarmos esta verdadeira fé, nós com certeza seremos abençoados pelo Senhor. E ele disse: olha, sai para fora, Mesaque, Sadraque e Abednego. Quando eles saíram, o 4º homem não saiu, mas eles saíram e olharam, examinaram as suas vestes, nem cheiro de fumaça havia. O 4º homem, aleluia, o homem que entrou na fornalha, aonde estavam os seus servos, ele está aqui nesta noite. Ele visita a sua vida, ele visita o teu coração, ele trabalha no interior da sua alma. Oh, glória a Deus. A fé, ela pode nos ajudar durante o tempo ou o processo de nossas provações. Coisa boa quando nós olhamos e vemos atitudes de fé. Alguém está dizendo: não vai dar certo, nós não vamos conseguir, vamos parar com esse congresso, não vai dar certo, não vamos fazer, não dá para continuar. E alguém está dizendo: vai dar certo em nome de Jesus, em nome de Jesus tudo vai dar certo, já deu tudo certo, seremos abençoados. Mostrar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Meus irmãos, quando lá no livro de Números capítulo 13,
Quando Moisés mandou os espias espiar a terra da promessa, mandou 12 espias, de cada tribo um chefe, um homem. Vai lá, espia a terra, vê se a terra é boa, vê como é os moradores que lá residem. E eles foram e olharam a terra. Cacho de uva, 2 homens para carregar. Que maravilha que era o fruto daquela terra. E eles olharam, e quando retornaram, chegaram para prestar relatório para Moisés. E Moisés, como é a terra? E eles disseram, olha, a terra na verdade é muito boa. Olha aqui o fruto que nós trouxemos de lá. É terra que mana leite e mel. Mas 10 dos 12 que foram começaram a dizer assim, olha, na verdade a terra é boa, mas nós não temos condição de possuí-la, porque os moradores da terra são descendentes de Anak, os gigantes. Nós não podemos ir, nós somos aos seus olhos como gafanhotos. E aí naquele momento 2 homens fez a diferença. Josué e Calebe. Glória a Deus. Josué e Calebe fez a diferença ali naquele dia. Oh, glória ao nome do Senhor. Verso 30 do capítulo 13 de Números. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra, amaldiçoaram a terra. Mas eles disseram, olha, conosco está o Senhor. Glória ao nome de Jesus. A tua luta é grande, a tua prova é grande, a batalha está travada. Exercita a tua fé, você vai vencer em nome de Jesus. Eu quero nesta noite profetizar na tua vida, você será uma mulher vencedora, você é um varão vencedor, porque a palavra de Deus, ela nos dá esta garantia. Glória ao nome de Jesus. E eles foram e eles possuíram a terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé, irmãos, o exercício da nossa fé, ele nos faz ver o invisível. Estamos vivendo aqueles momentos de provações. Às vezes você está vivendo o pior momento da sua vida, mas quando você começa a exercitar a sua fé, você vê lá na frente a tua vitória, você vê lá na frente a tua bênção, porque a fé nos faz ver o invisível. Oh, glória! Glória andará-se. Oh, glória a Deus. Ver o invisível é ter a capacidade de enxergar o sobrenatural. Alguém está dizendo não vai dar certo, alguém ao seu lado diz você não vai conseguir, mas você está vendo o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Quando alguém está dizendo não vai dar, você está lá vendo lá na frente, vendo o agir de Deus, vendo o trabalhar de Deus, vendo a porta aberta, vendo a promessa se cumprir. Glória ao nome de Jesus. Pela fé nós contemplamos o invisível, o sobrenatural. E alguém vai perguntar, mas como você conseguiu isso? Foi Deus, o Senhor, que fez.
Pela fé nós vemos o invisível. A fé nos faz ver o invisível. Os irmãos lembram de Elias, capítulo 18 do primeiro livro de Reis? Depois que houve aquela seca, ele chama o seu moço e diz: vai lá 7 vezes, vê lá o que você está vendo lá, olha para o lado do mar. Foi a primeira vez, não viu nada. Volta lá novamente, 7 vezes, e ele foi. Aí ele falou assim: olha, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que é uma mão de um homem? Glória a Deus. O moço de Eliseu estava vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o que Elias estava vendo? Elias estava vendo o barulho de uma grande chuva. Elias estava vendo o sobrenatural. Elias estava vendo além do que as pessoas estavam vendo. Ele disse: olha, vai lá, sobe e vai dizer a Acabe para ele correr, porque uma grande chuva está chegando. Oh glória! O servo viu apenas uma mão, uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Mas Elias, ele viu o sobrenatural de Deus. Irmãos, abra os teus olhos espiritual. Viva esta verdadeira fé e contempla as bênçãos de Deus para a sua vida. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 15. A Bíblia diz que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Aleluia. A cidade estava fechada, ninguém entrava e ninguém saía. E aí o moço de Eliseu se levantou cedo. Quando ele levanta, que deu uma olhada assim para os montes, ele correu no profeta, no Eliseu, e disse: meu senhor, nós estamos perdidos. Olha, a cidade está cercada com soldados. Olha aí os soldados do rei da Síria. O moço de Eliseu viu os soldados do rei da Síria. Arabandon de Gassim. Eliseu estava contemplando o sobrenatural. Aleluia! Aí Eliseu ora a Deus, diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Oh glória a Deus, não é lindo, irmãos? Aí o Senhor Deus abriu, desvendou os olhos do moço, e ele olhou para os montes, e ele via carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Meus amados, quando nós exercitamos a verdadeira fé, nós saímos da dimensão da carne, da terra, e nós adentramos a dimensão espiritual. Aí nós contemplamos o sobrenatural de Deus. Deus te dará vitória. Deus abençoará a sua vida. Meus amados, a fé verdadeira, ela nos faz transpor o intransponível. Entendeu? A fé verdadeira, ela nos faz transpor o intransponível. Sabe aquele negócio, aquele problema que alguém diz: não vai ter jeito, estamos cercados, não tem como avançar, mas pela fé nós vamos transpor os obstáculos da vida. Nós vamos ver o sobrenatural de Deus, Deus agindo e dando vitória à igreja do Senhor. Transpor o intransponível é superar os limites, é saltar as barreiras, ainda que elas sejam grandes. Isso aqui é uma barreira, mas se afastar um pouquinho ali, a gente consegue saltar. Que tamanho é a tua barreira? Que tamanho é a barreira que está te cercando? Veja bem, transpor o intransponível é superar os limites,
é saltar as barreiras, ainda que elas sejam grandes. Olha o grande obstáculo diante de Moisés. O povo querendo apedrejar, querendo voltar para o Egito. Aí ele chega na presença do Senhor e diz: Senhor, olha aí, o povo quer me apedrejar. Senhor, nós estamos cercados. Vem aí o grande exército de Faraó. O mar está à nossa frente, Senhor. E agora? Para Deus é simples. Oh glória. Moisés, por que clamas a mim? Oh Gandarabacassi, por que clamas a mim, Moisés? O que você tem na mão? Senhor, eu tenho uma vara. Então manda esse povo marchar, estende as tuas mãos sobre o mar. E ele acreditou, estendeu as suas mãos e o mar se abriu. E o povo atravessou de pé enxuto, entrando o mar adentro. O Senhor operou um grande milagre por causa do exercício da fé. A fé verdadeira, ela faz transpor o intransponível. Glória ao nome do Senhor Jesus. E transpor o intransponível é superar os limites humanos, é saltar as barreiras. Ainda que tudo parece difícil, nós ainda cremos que Deus é poderoso para fazer. Glória a Deus. Para terminarmos, a fé verdadeira, glória a Deus, ela nos faz suportar o insuportável. Sabe quando você pensa, eu não vou conseguir? Você se derrama na presença do Senhor, e às vezes você diz: Senhor, eu não suporto mais. Eu não suporto mais, Senhor, essa situação. E você vai se derramando na presença do Senhor. E Deus começa a trabalhar na sua causa. E alguém disse aqui: eu não suporto mais. Alguém disse ainda essa semana: eu não suporto mais essa situação. Mas Deus manda te dizer nesta noite: use a tua fé, e você vai suportar o insuportável. Deus tem uma vitória para a sua vida. Você vai viver nesta cidade de cabeça erguida para a glória e louvor do nome de Jesus. Ah, Senhor, está doendo demais. Suportar o insuportável é contrariar as expectativas, e até mesmo as expectativas do inimigo que veio para te derrotar, para te lançar por terra. Mas é se manter firme em meio às tempestades. Suportar o insuportável é você se manter na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu não estou conseguindo, mas a minha fé está depositada no Senhor, me ajude. Aí nós ouvimos o Senhor dizendo assim: não temas, porque eu estou contigo. Ah, eu te ajudo, eu te esforço, eu te tomo pela tua mão direita, eu estou contigo, eu vou te levar, eu vou te conduzir, você vai vencer. Suportar o insuportável é contrariar todas as expectativas humanas, se manter firme em meio a tempestades e adorar a Deus nas provas, sabendo que Ele está no controle da situação. Quantas vezes nas provas, meus amados,
nos falta graça na oração. Quantas vezes nas provas nos faltam palavras para adorar o nome do Senhor, mas nós vamos nos derramando na presença do Senhor, nós vamos derramando lágrimas aos pés de Cristo, e Ele vai nos dando condições física, emocional, espiritual, para nós suportar o insuportável. E daqui a pouco nós temos um testemunho de vitória para contar. Vamos abrir a boca e dizer: olha, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu vitória. Quando eu pensava que não conseguia mais, o Senhor estendeu as suas mãos e me fez vencer. Paulo disse aos Efésios que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que depois de fazermos tudo, ficar firme. Fica firme. Deus tem uma vitória para a sua vida, você crê? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Precisamos viver a verdadeira fé, a fé não fingida. E Deus te trouxe aqui nesta noite para abençoar a sua vida. Após orarmos, nós vamos ouvir as crianças. Senhor amado,